Aqui é um exemplo de um paciente, né, que está tendo um ataque de pânico e tem fobia de voar em aviões e tal. Então, Ellie, 29 anos, sexo feminino, supervisora de marketing de uma companhia telefônica e foi promovida a supervisora regional, tá? Então, imagina aí. É porque o paciente, só uma observação aqui, o paciente, ele chega para a gente, ele não chega tão bonitinho assim, não, certo? Dizendo, eu tenho tantos anos, eu tenho essa história de vida, eu tenho isso, e meu problema é porque eu fui promovida do trabalho e preciso ir para outra cidade, e essa cidade só indo de avião, porque eu preciso me apresentar lá amanhã. Ele não chega assim bonitinho, não. Ele chega, às vezes, sofrido, chorando, eu não sei mais o que fazer da minha vida, certo? Então, todas essas informações a gente apresenta bonitinho, assim, tanto nos livros, enfim, para que a gente possa ir entendendo, certo? Para que a gente possa, a partir desses exemplos que são mais sistemáticos, a gente reorganizar quando vem um paciente que só joga informação. E a gente tem que ir costurando tudo isso. Então, vamos supor que essa Ellie, ela trabalha aqui em João Pessoa, por exemplo, e ela precisa ir para o Rio Grande do Sul amanhã, porque ela vai assumir um dos cargos assim que ela mais esperava da vida e surgiu diante de muito esforço, de muito reconhecimento e de muita coisa que ela fez. Então, o que aconteceu durante toda a vida de Ellie, por exemplo, que pode atrapalhar esse processo? Eu botei aí morte do pai, né? Como assim? Vamos supor que o pai dela morreu, infartou quando estava viajando de ônibus, de um estado para outro estado, ele infartou e ele morreu. Aí o que aconteceu na vida de ela? Ela se generalizou. Então, viajar, seja de ônibus, de navio, de trem, de carro, de avião, faz com que as pessoas possam vir a morrer. E aí, outra coisa que aconteceu foi essa promoção do trabalho dela. Então, o que aconteceu aí nesse caso, né? Ela pode até ter tentado, ou só de pensar em viajar de avião, ela pode pensar as questões ali, o último ponto, pensamento. Eu estou tendo um ataque cardíaco, alguma coisa de ruim vai acontecer se eu viajar, né? E assim, ela faz com que tenha comportamentos de evitação. Pessoas que têm ansiedade, e aqui eu já aviso a vocês que quando a gente fala de fobia, quando a gente fala de ataque de pânico, a gente está falando de um dos subtipos de transtornos de ansiedade, tá? Então, pessoas que têm ansiedade, elas têm esse comportamento padrão, característico, que faz com que a gente evite o máximo de situações que possam ser parecidas com aquele objeto que a gente tem medo. Só que, ao contrário do que é a tendência, porque o que a gente espera? Quanto mais eu evito, né, a cabeça de uma pessoa que tem ansiedade, certo? Quanto mais eu evitar aquela situação, mais longe eu fico e menos sofrimento eu tenho. É mais ou menos assim. Só que acontece, na verdade, o oposto. Porque isso me reforça. Como assim? Reforço negativo. Eu estou retirando algo que está sendo ali, aquele estímulo desagradável, ruim para mim, aversivo. Então, à medida que cada vez mais que eu fujo, que eu vou fugindo, que eu vou evitando, eu não sofro naquele momento e me dá uma sensação de alívio. Só que isso é uma bola de neve. Isso vai aumentando, 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 chegar ao ponto da pessoa nem sair mais de casa, por exemplo, se chegar a esse nível exagerado do transtorno, tá? Então, botem isso na cabeça de vocês. Quem tem ansiedade vai ter esse comportamento. Ansiedade, assim, eu tô falando a nível de transtorno e tal, mas a gente tem a tendência a ter comportamentos padrão, um padrão de comportamento de evitação, a fim de diminuir esse nível de ansiedade, certo? Mas, no final das contas, isso não nos ajuda.